né? Dia 12. Ué? Aqui, ó. Estava lá embaixo. Estamos aqui, então. Então, a gente vai falar sobre entidade associativa, e a partir de agora está gravando. Entidade associativa, o OL, aqui ficou junto, né? Mas é o OL exclusivo, agregação e particionamento. Mas, enfim. Algumas coisas eu não vou falar, eu vou falar depois quando a gente voltar para cá, para não incluir esse conteúdo na prova. Eu havia comentado com vocês o relacionamento, né, parcial, total, lembra da última aula? As disjunções, né? E o autorrelacionamento, que é o operador unário, certo? Então a gente tem o operador unário. O operador ternário, eu acabei passando por ele também, para explicar que existe, né, um processo a ser feito com ele, quando eu tenho uma associação entre três entidades, associação não, um relacionamento entre três entidades. Deixa eu acessar isso aqui, né? Só atualizar aqui agora. Olha só, então a gente viu que o operador unário, não, esse aqui é o ternário, que o operador unário cancela, tá, não adiantou nada. Deixa eu vir aqui, operador unário. A gente viu que o operador unário é o seguinte, ele faz um processo de relacionamento com ele mesmo, né? Então, ele se relaciona com ele próprio. E aí a gente tem o operador unário. Né? Da mesma forma, em relacionamento unário 1 para 1, relacionamento unário 1 para N e um relacionamento unário N para N. Como eu disse, esse M aqui é questão de literatura. Então, pode ser M para N, ou N para M, ou N para N de navio mesmo. Então, isso aqui é só questões de literatura. Literatura que eu falo é autores, tá, galera? Que escreveram, né, e usaram esse termo. Se a gente olhar aqui, então, quando tem um caso similar a esse, no relacionamento N para N, obrigatoriamente eu vou precisar criar uma entidade nova. Tá vendo? Isso aqui já é quando a gente sai do nosso modelo. A gente vai chegar até aqui, ó. Análise de requisitos é o nosso mini-mundo que a gente tem estudado. A gente vai, então, montar um projeto conceitual, que é isso aqui. Ok? Então, nesse momento, a gente está aqui, vendo o modelo conceitual. Porém, a gente vai ter que trazer o mapeamento conceitual, fazer o projeto conceitual, se tornar um mapeamento do modelo, né? Que vai ser o nosso modelo lógico, entenderam? Então, nosso modelo lógico é converter isso para uma estrutura de tabelas, certo? E aí, aqui não tem... Aqui, ó. A gente vai mudar daquilo para isso aqui. Que aí, eu falei, vai ter o pé de galinha, vai ter o tracinho, a bolinha fechada, a bolinha aberta, ok? Então, a gente vai sair daquilo, vai chegar nesse estilo. E ali, a gente já vai ter que criar, né, com as características a mais. E esses caras que são relacionamentos N para N aqui, vão virar entidades. Então, a gente já vai ter que pegar esse cara e transformá-lo em uma entidade. Igual aqui, ó, a gente chamou essa entidade de pré-requisito. Ok? E aí, esse pré-requisito já se torna uma nova entidade na minha tabela. Ah, o que é uma nova entidade? Uma nova tabela, né? No meu banco de dados, certo? E esse modelo físico vai ser lá no ano que vem, quando vocês vão desenvolver os códigos SQL para poder fazer toda a, né, criação de tabelas, criação de bancos, inserção de registros, alteração, o delete desses registros e toda a consulta necessária. Tá bom? Então, mas isso é só ano que vem. Provavelmente o Rodrigo que vai dar aula para vocês disso aqui. Ou o Dieguinho. Certo? E aí, a gente então chega no nosso próximo passo, então, que a gente vai falar sobre agregação. Não tem jeito, eu vou até colocar um texto aqui para a gente ler juntos, ok? No mesmo esquema de print, né? Eu vou vir aqui, vou printar.
E aí, eu quero que vocês leiam. Depois eu vou montar um slide com isso bonitinho, tá bom? Mas antes de eu pôr a figurinha, eu quero que a gente discuta algumas coisas aqui desse texto. Vocês conseguem ver o texto? Deixa eu aumentar ele maiorzinho aqui. Vocês conseguem ver? Yes, joia. Olha só. Deixa eu pegar um marca-texto. Olha só. Isso aqui, então, é a agregação. Ok? Agregação. Ok? Tem alguém me ligando ali, mas é a Claro me oferecendo alguma coisa. Agregação. Quando a Vivo te ligar oferecendo qualquer coisa e você não quer e quer que desligue logo, fala que você está desempregado. Uma vez eles me ligaram, temos um plano. Falei, estou desempregado, não sei nem se vou conseguir pagar a conta desse mês. Não, obrigado. Eles desligaram quase na minha cara. Mas eles tiveram educação de falar obrigado e deram tchau. Mas rapidinho eles pararam de me encher. Nunca mais ligaram. Sim, né? Eles estavam ligando direto, né? Mas de vez em quando outro aí acaba ligando de novo. Então, se você quer evitar esses call centers da vida, fala que você está desempregado, que rapidinho espalha. Ô, Edson, desculpa, cara, mas é porque escrever com o mouse é complicado, né? Às vezes dá um, né, um risco maior, outro menor, enfim. Olha só, vamos entender então o que é agregação. Por isso que eu coloquei esse texto para depois a gente ver figurinha, igual a gente fez nas últimas aulas. Olha só, existem situações em que precisamos ter uma forma de representar uma visão em que um fato está associado a outro fato. Então vamos gravando isso aí, ó. Fato, né? Fato está associado a outro fato. Porque isso que é agregação, né? Só para vocês lembrarem, né? Deixa eu ver se eu desfazer aqui, ele gera a outra figurinha. Não. Deixa eu tirar print com outra ferramenta aqui, que aí eu vou mostrar a figurinha já de uma vez para vocês verem. Novo, só para vocês entenderem. Ó, esse é o cenário da nossa nova figurinha. Deixa eu vir aqui. Tá vendo? Essa é a associação. Ó, peraí. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui que é a associação. Então vamos entender o que seria essa associação aqui primeiro no conceito, para depois a gente vir para cá e revê-la, ok? Então, olha só. A gente viu então que um fato está associado a outro fato. Né? Aí vai ter um texto informativo. Até agora vimos situações que uma entidade, né? Situações em que uma entidade está a outra entidade, resultando em um relacionamento entre entidades, que é aquele relacionamento comum que a gente já vem conversando, né? Um relacionamento aqui não tem, mas naquele caso, né? Aluno tem livros, certo? O aluno tem livros, ok? Então isso aqui é o base, né? Beleza. Contudo, existem situações que temos dependência entre fatos. Então, já vamos gravar essa palavra aqui também, ó, dependência entre fatos, porque vai estar relacionado ao processo de associação. Ou seja, temos situações que precisamos representar relacionamentos dependentes de outros relacionamentos. Tá vendo? Relacionamentos dependentes de outros relacionamentos. Essa situação acontece na medida em que temos uma dependência entre fatos do mundo real. Então, olha só, a gente está falando, claro, vai ser dependência de fatos do mundo real. Onde que vai estar esses fatos do mundo real? Ou, né, a existência dessa dependência dos fatos do mundo real. Onde que vai estar descrito isso? Alguém sabe dizer? Da onde vai vir essa dependência? Não. Não, sim, vai ser oriundo da relação, claro, mas isso vai vir do nosso mini-mundo, né? Do nosso cenário, do nosso objeto de estudo, ok? E aí, uma vez vindo
do nosso mini-mundo, que vai se tornar relações existentes ali, certo, Liedson? A gente vai, então, ter essa dependência de fatos, né? Mas por quê? Eu vou ter relacionamentos que vão depender. Ó, não se trata de representar um relacionamento, né, representar relacionamentos entre relacionamentos. Não é simplesmente fazer uma relação simples, ok? Tá, além disso, está no processo de dependência de fatos. Então, olha só, existem situações que temos uma dependência entre relacionamentos de um determinado modelo, né, conceitual. Então, o modelo conceitual é isso aqui, que a gente desenhou aqui em cima como um exemplo, tá vendo? Isso é um modelo conceitual. Então, dependência entre relacionamentos, que é o termo, então, que a gente tem que destacar aqui, certo? Olha só, por exemplo, quando temos uma troca, isso aqui vai ser já um exemplo. Por exemplo, uma troca de equipamentos, essa troca refere-se a um equipamento que foi vendido. Então, ó, olha o cenário, troca de equipamentos. Refere-se ao equipamento que foi vendido. Então, eu vou referir ao equipamento que foi vendido. Esse equipamento que foi vendido, ele está relacionado a um processo de venda. E essa venda vai ser uma nova entidade. Né? Ou, em últimas palavras, a troca depende de uma venda. Então, como que eu vou trocar de carro? Comprando um carro. Então, o meu carro ele será trocado com base em uma venda ou uma compra, certo? Então, eu vou trocar o meu computador. Como que eu vou trocar o meu computador? Como que eu vou, vamos supor, minha empresa tem computadores, eu tenho registro desses computadores, né, equipamentos. Então, eu vou trocar meu computador, mas como que eu vou trocar? Eu preciso comprar um computador. Então, né, eu vou ter um processo de compra, né, que está listado como venda, mas eu vou ter um processo de compra. A partir do momento que eu comprei um computador, eu vou ter uma troca de computador. Então, reparem que o meu equipamento ele vai depender de uma venda, certo? E aí depois, nessa ideia, a gente vai entender entidades fracas ainda, tá bom? Então, que foi feito anteriormente. Se a venda não existe, né, não tenho troca. Não tem como trocar algo que eu não comprei ou que eu não vendi. Beleza? Portanto, uma dependência da troca em relação à venda. Então, para mim ter uma troca, eu preciso ter uma venda. Por isso que é uma entidade que é dependente de outros relacionamentos. Está associada a outro fato, então o fato de trocar está relacionado ao fato de vender ou comprar, enfim, depende do cenário em questão, do mini-mundo, igual a gente vem falando. Porém, temos uma dependência entre esses fatos. Né? Aí vocês vão falar daquela figurinha, né? A brancura do queijo depende do queijo, que a gente já comentou isso aí anteriormente. Então, eu dependo de outros fatos, certo? Não é o caso da brancura do queijo aqui, mas já que vocês gostam de figurinhas, né? E já fizeram a minha, né, Lucas? Só para gente, só para a gente relembrar isso aí. Então, vamos dar seguimento aqui. O que existe é que no mundo real existem relacionamentos que dependem de outros relacionamentos. No mundo real, então a gente vai ter abstração para o nosso mini-mundo, certo? Relacionamentos que existem somente após a ocorrência de outro relacionamento. Então, no nosso mundo real existe isso aí, que é o caso que a gente ilustrou aqui na compra e venda, tá bom? Então, vamos pegar outro exemplo aqui, que é o exemplo que a gente tem lá da figurinha. Esse exemplo aqui é a nossa figurinha que está aqui, tá bom? Então, olha só, vamos ler isso aqui. Eu vou tirar essa tela e vou colocar aqui aquela figurinha. Olha só, vamos ver uma situação em um caso policial, beleza? Então, a gente tem um cenário. Em um ou mais criminosos, né, um ou mais criminosos assassinou várias vítimas em um crime. Então, olha só, um criminoso ou mais criminosos, enfim, relacionamento, a gente tem que pensar, vamos pensando na cardinalidade disso aqui. Assassinou várias vítimas em um crime. Então, tem um crime com várias vítimas. Olha só, todo crime é registrado em uma delegacia de polícia, certo? Então, eu tenho que registrar todo o crime. Então, o crime é uma tabela, uma entidade. Temos, então, relacionamento muitos para muitos.
onde N criminosos assassinam N vítimas. Beleza? No caso, temos um relacionamento entre o criminoso e sua vítima com a cardinalidade muitos para muitos. E podemos chamar esse relacionamento de crime, certo? Só que olha só, eu posso ter uma vítima se eu não tive um crime? Não, não posso. Por isso que então a gente tem uma dependência. Um fato está associado a outro fato e a gente tem uma dependência entre esses dois fatos. Então, olha só, ocorre que após a ocorrência de um crime, o mesmo é registrado em uma delegacia de polícia. Uma delegacia pode registrar um ou mais crimes, porém um crime é registrado e cadê? Uma delegacia pode registrar um ou mais crimes, certo? Igual a gente viu que é N aqui. Não, N aqui, né? Crime, né? Um crime pode ter vários, mas eu posso ter vários crimes. Vou colocar o Nzinho lá. Uma delegacia pode registrar um ou mais, né? Um ou N crimes, porém um crime é registrado em uma e somente uma delegacia de polícia. Então, eu só vou registrar em uma delegacia. Ok? Então, esse cenário é o cenário que a gente tem de minimundo. Então, olha só, vamos à figurinha dele. Eu tenho aqui, então, o meu criminoso, a minha entidade criminoso, a minha vítima, certo? E a delegacia que está associada. Tenho minhas três entidades. Deixa eu fazer aqui certinho. Então, as minhas três entidades. Ok? Então, olha só. Um criminoso, né, ele vai cometer, né, um crime. Então, reparem. O meu crime aqui é uma atividade que vai ser associativa, né? Ela vai, perdão, vai ser uma relação que vai ser uma agregação. Agregação, ok? Por quê? Ela vai depender de duas coisas. Ela vai depender tanto de comete o crime, que é feito pelo criminoso, quanto da minha vítima que sofreu aquilo ali. Então, eu tenho uma relação disso aqui, né, entre esses caras, entre o meu criminoso e a minha vítima, certo? Então, eu não posso ter um criminoso se eu não tenho vítima. Eu não posso ter uma vítima se eu não tenho criminoso. Então, eu preciso de um criminoso para ter uma vítima e uma vítima para ter um criminoso. E tudo isso vai ser registrado, né, ou vinculado a esse crime. Então, a gente vai ter a tabela crime, ok? Que, na verdade, essa relação aqui é uma relação associativa, de agregação, perdão, e essa relação de agregação vai me render, né, uma tabela onde que eu vou registrar local, a data, então eu vou ter um registro chamado local, né, uma coluna local, uma coluna data, uma coluna falando quem que é meu criminoso e uma coluna falando quem que é minha vítima. Então, reparem que, né, já que eu tenho um relacionamento, ó, eu posso ter várias vítimas, um criminoso pode fazer várias vítimas, certo? Então, eu tenho um relacionamento N para N. E uma vítima, né? Na verdade, uma vítima pode... Um crime pode ter várias vítimas, da mesma forma que um crime pode ter vários criminosos, certo? Um criminoso pode ter vários crimes, enfim. Uma vítima pode ser... Aqui tá estranho, né? Porque uma vítima pode sofrer um ou N crimes. Só que se é um assassinato, pô, não tem como a pessoa morrer duas vezes. Então, tem que ver esse cenário aqui, porque talvez ele vai englobar, talvez um assalto, sabe? Que não tenha fatalidades, certo? Então, eu posso ter um N para N. Né? Mas se a gente só tratar de homicídios, aí não tem como ser N para N. Senão a pessoa vai morrer mais de uma vez. Mas isso é só detalhes do minimundo, né? Não é o foco aqui entender ou querer verificar se está certinho no minimundo, mas eu só preciso entender. Para mim ter, então, um criminoso, eu preciso ter uma vítima. Então, o meu crime é a agregação desses dois caras. Então, eu agreguei essas duas informações aqui para mim ter um crime. Então,
no meu cenário de modelagem, eu coloco uma caixinha aqui, né, pan, em volta da minha relação. Eu chamo esse cara de creme. Entendido? Entenderam? Não entenderam? Professor, então uma agregação é tipo uma relação dentro de uma entidade, é isso? É como se fosse uma relação. Foi o Edson que perguntou, né? É como se fosse uma. É como se fosse uma relação. Peraí, galera. Tô dando aula, depois te ligo. É como se fosse um relacionamento existente, né? Como se fosse um relacionamento. Porém, eu tenho um relacionamento que não é igual. Não é simplesmente vir aqui, igual a gente tem feito, né? Que uma entidade vai, né, se relacionar com outra entidade. Não é isso? Ou no caso do operador ternário, igual a gente viu aqui, que a gente tem um relacionamento entre três entidades, tá vendo? Tem entidade A, B e C. Vamos voltar aqui no nosso exemplo, então. Cadê você? Não, você é o outro. Não. Cadê? Aqui. Então, não é igual ter um relacionamento, né, entre esses três, né? Porque aqui, essa entidade A, ela... Nossa, não dá para ver nada. A entidade A, ela pode, né, ela pode se relacionar com B e com C, mas não necessariamente o B e o C são dependentes um do outro. Eu posso tê-las independentes. Porém, nesse caso aqui, eu não posso ter uma dependência, eu não posso ter um relacionamento independente, porque para mim poder criar um crime, eu dependo de dois fatores. Criar um crime, não. Para mim registrar um crime, eu preciso de dois fatores. E esses fatores é o quê? Uma vítima e um criminoso. Sem esses dois caras aqui, eu não consigo gerar um crime. Certo? Então, eu tenho então uma. Quando eu preciso. Quando eu preciso, então, criar um relacionamento que um vai depender exclusivamente do outro, né? Uma entidade depende da outra entidade para existir, de fato, um relacionamento, eu tenho que fazer, então, uma agregação. Certo? Então, é como se fosse um relacionamento que vai, né, tá aqui disponível apenas quando os dois forem registrados, né? Eu dependo de duas entidades. Aqui não, o B e o C são independentes, vamos dizer assim. Não necessariamente, igual se eu vir aqui no operador ternário, ó. Cadê? Eu não tinha uma figurinha que ficava bom para ver isso. Operador ternário, ó. Cadê? Aqui a gente está falando, né, de especialização. Por exemplo, né? Não, isso aqui já é generalização. Ó, generalização e especialização, tá vendo? Que a gente viu lá nas últimas aulas. Deixa eu achar aqui. Eu já passei isso para vocês. Deve estar aqui para semana 8, semana 6. Eu já passei isso para vocês. Só é porque a ilustração lá vai ficar mais fácil da gente entender a questão do operador aqui alternário, né? Deixa ele aqui por enquanto. Eu acho que está nesse slide aqui. Não está. Estamos chegando perto. Aqui, ó. Então, eu tenho um operador binário, né? Então, a gente tem um relacionamento entre duas entidades. Ó. O registro é ó, E de empregado, R de trabalha para e D de departamento. Então, olha só. E1 se relaciona com D1. Então, relacionamento binário. Aqui a gente tem um relacionamento ternário, né? Que seria esse caso ali que a gente está ilustrando aqui, né? Esse cenário que a gente está ilustrando aqui, ó. Eu tenho um relacionamento ternário. E aí, olha só, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho isso aqui. Tá vendo? Ó, o fornecedor S1 fornece peças. Aí eu tenho quais peças que eu forneço?
a peça 1, a peça 2 e a peça 3 para o projeto J. Ok? Pode ser que o fornecedor 1 forneça, né, peças que não estão no projeto. Então, tá vendo? Eu não dependo de um projeto para ter a peça, e nem da peça para ter um projeto. Entendeu? São coisas que eu consigo ter independente de qualquer cenário. Eu posso ter várias peças e vários projetos. Não necessariamente um relacionamento existente aqui. Quando eu tenho um processo de agregação, não. Eu preciso ter um criminoso e preciso ter uma vítima para mim ter um crime, né? Entendendo que o objeto aqui de referência desse cenário é o crime, né? Que a gente quer registrar o crime, certo? Então, o crime, ele vai precisar de um criminoso e vai precisar de uma vítima. A partir daí, eu tenho, então, uma entidade dependente, uma agregação, porque eu tenho que agregar essa informação com essa informação para mim, de fato, ter essa informação. Ok? Vamos ver aqui que a Joana poderia ser comparada a um operador ternário. Então, Joana, não necessariamente assim, funciona na mesma ideia, né? Igual eu expliquei aqui, eu tenho o operador ternário, mas o operador ternário ele é independente um caso de outro, certo? Se eu posso ter bem independente de ser. Aqui não, eu preciso que tenha os dois para mim, de fato, fazer uma agregação. Eu vou agregar o valor, vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui para gerar um trabalho. Por exemplo, eu quero um trabalho de banco de dados, um trabalho de modelagem de dados. Então, a Joana e o Liedson vão fazer o trabalho juntos. O que vai acontecer? A Joana vai fazer uma parte e o Liedson vai fazer outra parte. Eles podem... aí, beleza. A Joana tem a parte A e o Liedson tem a parte B. O trabalho, né, então, em si, é o todo. Eles podem... A Joana pode me entregar a parte dela sem a parte do Liedson? Não. Eu não vou aceitar, eu quero um trabalho completo. Então, o trabalho depende da agregação da parte da Joana e da parte do Liedson. E aí, quando eles agregam as duas partes, eles têm um trabalho. E aí eles me entregam o trabalho. Certo? Porque eu não vou avaliar só a parte do Liedson, só a parte da Joana. Eu preciso avaliar o trabalho. O trabalho só vai existir a partir do momento que eles agregaram as duas partes. Entenderam agora com esse outro exemplo? Liedson, Joana, ficou clara a questão da agregação? Joia. Algum outro colega não entendeu? Quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, galera. Se alguém tiver alguma pergunta. Beleza, então. Vamos para mais um exemplo. Olha só. Não sei se deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Beleza. Olha só. Então, a gente tem outro cenário. Outro cenário de agregação. Ok? E aqui, o nosso cenário, claro, não é mais um crime, sim uma atividade, né, uma empresa, vamos dizer. Uma construtora, por exemplo. Enfim. Né? Então, eu não tenho mais um crime, e sim a locação, né, de uma máquina, olha só. Então, eu vou ter que alocar esse cenário. Então, olha só, eu tenho aqui a questão de cardinalidade agora também. A gente tem que pensar nisso. Sempre vai existir cardinalidade. A cardinalidade é quantos relacionamentos eu posso ter, né? Se é 1, se é 0, se é 1 ou se é N. Beleza? Então, olha só. Aqui nesse caso, eu tenho um relacionamento muitos para muitos. Certo? Entre quem? Entre os meus funcionários, né? Entre os meus funcionários e, né, os projetos que eu tenho em andamento para minha empresa. Então, eu tenho vários projetos, mas também tenho vários funcionários e tenho várias máquinas.
Só que uma máquina pode estar em mais de um projeto ao mesmo tempo? Não. Se eu tenho uma bitoneira, eu só posso estar com a bitoneira alocada em um projeto, não é isso? Depois que eu finalizei aquele projeto, eu posso pegar minha bitoneira, se tiver que dar manutenção, chamar o Renato, mas se não, a gente leva para outro projeto, certo? Então, aí é um relacionamento 1 para 1. Dúvidas? Então, beleza. Qualquer coisa, galera, desmuta o microfone e fala, tá bom? Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho um funcionário que pode ser alocado, né, a um ou mais projetos. Então, ele pode ser um ou mais, né? Não faz sentido o funcionário estar com 0 projeto, senão ele não está trabalhando. Então, é melhor demitir esse cara, né? E um projeto pode ter um ou mais, né, funcionários alocados. Talvez um projeto pequeno que só vai ter um funcionário. Entendeu? Um ou vários, enfim. Então, olhando esse cenário, quando um funcionário está trabalhando em um projeto, ele pode utilizar uma ou nenhuma máquina, certo? Então, ele pode estar alocado num projeto, né? Só que é um projeto que não depende de máquina. Um projeto que não depende de bitoneira. Por exemplo, pintar. Para que eu vou precisar de uma bitoneira para fazer a pintura de uma casa? Né? Não faz sentido eu ter esse cara sendo utilizado ali. Então, eu posso ou não ter, né, o uso de um equipamento. Então, eu começo a montar essas cardinalidades. Reparem que, né, eu não trago mais o relacionamento a essa relação aqui, mas assim a agregação. Então, olha só, eu jogo para a minha alocação, como a gente viu, a minha alocação, né, alô, né, vai se tornar uma entidade, uma tabela com vários valores, ó, data, né, essa aqui. Eu vou ter o meu projeto, eu vou ter o meu funcionário, enfim, claro que vai ter que ter outros campos, igual ID, uma referência, enfim. Mas, então, eu começo a pensar nas minhas cardinalidades a partir da minha associação. Eu sempre tenho, a cardinalidade, querendo ou não, ela vai sempre manter a mesma ideia, né? 0, 1 ou N, né? E você vai ver quem que é o máximo, quem que é o mínimo. Porém, agora ela pode ter mais de uma cardinalidade. Ela vai ter mais de duas, né? Normalmente eu tenho uma aqui e uma aqui entre duas entidades. Agora não. A gente tem todas essas cardinalidades fazendo parte desse processo de agregação, porque eu vou agregar essas duas informações, né, a essa aqui. Beleza? Só mais um exemplo, né, que a gente tem, né, nessa ideia. Olha só, existe uma restrição que a gente tem que pensar, então, para... Alguém tem alguma dúvida antes da gente falar da restrição? Alguém tem? Opa! Sobre as cardinalidades, as entidades que possuem uma dependência direta, como funcionário do projeto, sempre será 1 para N. Ou pode variar. No outro exemplo também era 1 para N. Pode ser... Porque, olha só, eu não posso ter uma relação 0 para N. Porque se for 0, eu não preciso ter. Então, como que eu vou agregar algo que não existe? Certo? Então, tem que ser 1 para N. E aí que vai entrar a restrição que eu vou falar agora, Joana. A questão existe restrição para uso de agregação? Sim. Apenas quando eu tenho relações N para N. Certo? Uma relação muitos para muitos, ok? Né? E quando uma depende da outra. Então, se eu tenho duas entidades, né? Deixa eu fazer aqui no cantinho. Duas entidades. E essas entidades, né? Elas são N para N, N para N. E uma
depende da outra, aí sim, eu crio uma agregação. Se não são N para N, já não faz sentido eu ter, né, eu ter a agregação, muito menos se elas não dependem uma da outra. Okay? Então, a agregação é só um recurso que a gente utiliza para fazer esses processos, mas são mais críticos, né? Normalmente se contorna e é possível fazer num relacionamento comum mesmo, né? Um relacionamento normal. Claro, você vai ter que dar algumas voltinhas a mais, mas independente do cenário, né? Mas normalmente a gente cria, né, dentro desse cara aqui as tabelas, porque na verdade a agregação vai ser, você vai pegar e vai montar isso no final das contas, vai se tornar uma tabela. Então isso se tornando uma tabela, a gente vai entender melhor lá no modelo lógico que tudo vira tabela, e aí é só o que você vai ter que consumir de informação, tanto pela cardinalidade, que vai ser a questão dos relacionamentos, quanto as informações que vão vir de cada entidade envolvida. E aí tudo isso vai ter que ser representado aqui de uma forma. E aí a gente vai ver isso só lá no modelo lógico. Entendeu? Mas o zero não tem como, porque se é dependente, se eu preciso agregar essa com essa, eu preciso ter pelo menos um dessa e pelo menos um dessa. Ah, eu posso ter vários? Pode. Posso ter vários? Pode, mas eu não posso ter zero, porque senão como que eu agrego, né? Um exemplo do trabalho, como que eu vou pegar a sua parte e a parte do Liedson se o Liedson não fez? Então, você fez, mas o Liedson não. Então, como que eu agrego o seu com nada do Liedson? Então, eu não consigo entregar uma agregação desse trabalho, certo? E a partir daí, ficou incompleto porque uma parte não existe. Consegui te explicar melhor esse detalhe? Show. Então, isso que é a parte de agregação que eu queria passar para vocês. Existe um cara chamado entidade fraca. Eu quero falar desse cara, dessa entidade fraca, para vocês, ok? Se você... Deixa eu achar outra figurinha aqui, peraí. Tá vendo? Outro caso. Eu tenho um médico e tenho uma paciente. E tem uma consulta. Só que não existe consulta sem um médico e sem um paciente. Ou sem um médico e sem um paciente. Então, dependência, tá vendo? São cenários, mas isso aqui vai virar uma tabela chamada consulta. Uma tabela chamada consulta. E essa consulta, né, vai ter que ter os dados de paciente e vai ter que ter os dados do médico. Só mais um exemplo que tem igual aluguel, enfim. São vários os exemplos que a gente pode citar disso aí. E aí a gente tem, então, a entidade fraca. Mas o que é uma entidade fraca? Epa! Alguém arrisca dizer o que seria uma entidade fraca? Alguém arrisca? Poderia ser uma entidade que ela é usada no modelo conceitual, mas ela necessariamente não tem uma certa dependência para poder ela estar lá. E também o fato dela, se pudesse, ela poderia ser retirada. Você falou a ideia, mas ao contrário, Joana. Não, Ledson, a questão da chave primária não influencia. Olha só, deixa eu pegar a figurinha aqui para vocês, né, entenderem. Então, olha só, eu tenho aqui uma entidade fraca, é uma entidade que depende de outra entidade. Muito bem, Yasmin, exatamente isso. A brancura do queijo depende do queijo.
Aqui é literalmente esse cenário. Aqui, olha só, eu tenho, então, empregado e dependente. Vocês sabem o que é dependente nesse caso aqui? Alguém, o termo dependente, vocês entendem o que é? Vocês sabem o que significa esse cara aqui, dependente? Joia. Exatamente. Então, vamos supor, eu tenho um filho, um exemplo. Eu tenho um filho, né? A gente comentou falar alguma coisa disso já. Eu tenho um filho. Então, o meu filho, ele é meu dependente. Por quê? O salário, né, o empregado aqui, vou colocar aqui, ó, Renato e o filho do Renato. O filho, né, do Renato, que vai ser o Júnior. Então, o Júnior, ele depende de mim, né? Então, o valor, bom, valor não, o salário que eu tenho, eu vou ter que pagar contas, né? Comprar comida, enfim. Tudo que o Júnior vai ter vai depender de mim. Então, depende do meu trabalho. Então, né, eu tenho que sustentar o Júnior, falando em outras palavras, certo? Júnior. Não entendi porque a Isabela postou isso aí, não, mas tudo bem. Então, a entidade fraca, ela é uma entidade que depende de outra entidade. Eu posso ter, então a gente fala, eu posso ter o filho do Renato sem ter o Renato? Olha, é o Júnior. O nome dele é Júnior. Filho do Renato chama Júnior, assim, ó, Júnior. Com acento assim, Júnior. Ou Junião. Não, mas não, Junião ficou estranho. Mas aqui é com dois O. Errei aqui, ó. O nome é assim, Júnior. Certo? Então, o Júnior não existe sem o Renato. Ok? Então, um dependente, ele não vai existir se não existe um empregado. Então, o dependente, ele se torna uma entidade fraca. Porque essa entidade só vai existir, né? Só existe se existir um empregado. Renato vai comprar cigarro. Quê? Renato vai comprar cigarro. Meu Deus. Altas loucuras aqui hoje. Beleza? Então, o Júnior, ele é um dependente do empregado Renato. Se eu não tenho um empregado Renato registrado, eu não posso ter o dependente Júnior. E aqui, se a gente olhar, ó, eu tenho o nome. É porque aqui está faltando, né? Mas normalmente aqui eu vou ter que ter uma chave primária, uma PK, que pode ser o meu CPF. Ah, mas, pô, criança não tem CPF, talvez é pequena, enfim. Algum documento referência, algum DOC, né? Alguma coisa para ser a chave primária. PK. Não, P estrela não, PK. Né? Para ser a minha primária key. Então, o parentesco, que é esse carinha aqui, então, né? Vamos pintar essa bolinha de laranja. Esse parentesco aqui é o ID do meu empregado. Então, se o Renato é o ID 122, né, que é o Renato, né, esse cara aqui é o CPF, CPF, né, finge que o meu CPF é 122, né, aqui, então, esse parentesco tem que ter relação com esse valor aqui, por isso que é uma entidade fraca, ela só vai existir a partir do momento que eu tenho um empregado. Isso é uma entidade fraca. Entenderam?
Ana, você acha que eu vou fazer isso, Ana? Você acha que eu não tenho coração assim, não? Uma vez eu matei um rato e fiquei com remorso. Eu queria ressuscitar o rato. Olha só, gente, como o pessoal é cruel. Rapaz, eu era criança, né? Eu achei um ratinho pequenininho. Até bonitinho o ratinho. Eu peguei um caroço de milho. Tinha um bodoque, né? Mas eu nunca acertei nada com aquele bodoque. Nunca. Eu sempre mirava nas coisas e errava. Aí, o dia que eu achei o ratinho, eu falei, vou acertar o ratinho. Eu sabia que eu ia errar, né? Foi o único tiro que eu acertei, a única vez que eu acertei. Peguei um caroço de milho e acertei o rato. Aí ficou a marca do caroço de milho no rato e foi triste. Aí eu peguei a vassoura, depois que ele ficou lá no cantinho caído, eu peguei a vassoura, cutucava ele, falei, anda, bicho, anda. Mas ele não andou, não. Chorei uns dias, eles jogaram o rato fora e a vida seguiu. Mas enfim, era criança também, tinha 10 anos, não sabia de muita coisa, mas a vida seguiu, mas hoje eu lembro do rato. Hashtag chateado. Ué, criança de 10 anos. Tô entendendo vocês, não? O mundo é cruel. Quando eu derrubei uma laje em cima de mim, eu não fiquei com tanto remorso igual quando eu derrubei o Mateu Rato. Nem quando eu poquei a cabeça do moleque da rua lá com um tijolo. Eu fiquei com remorso igual eu fiquei quando eu matei o rato. Eu era doido, bicho. Poquei a cabeça do moleque com um tijolo. Teve que dar ponta e tudo. Tá doido, rapaz? O cara matou o rato com um caroço de abacate. Esse é brabo mesmo. O... Derrubei uma laje. Laje. Antigamente, as casas eram feitas de madeira. Porém, o banheiro, né, era feito com... O banheiro era feito de tijolo. E aí, meu avô reformou a casa, que era, né, de madeira. Aí a laje, normalmente, era uma camada mais fina, porém inteira, que ficava a caixa d'água em cima. E aí eles tiraram aquela caixa d'água, tiraram aquela laje, né, encostaram um pé de jabuticaba, que estava lá no quintal, e aí essa laje ficou lá parada, né? Era uma laje que dava mais ou menos 1,5 m por 1,5 m, mais ou menos. E era pesada demais, que era concreto, né? E eu falei assim, eu sou forte, vou levantar essa laje. Tirei ela do pé de jabuticaba e joguei pro meu lado. Vou aguentar segurar. Quem disse? Aquilo veio em cima de mim. Quem disse que eu saía de baixo? Comecei a gritar. A minha sorte é que ela estava apoiada no pé de jabuticaba. E ela desceu devagar. Né? Ela fez, não sei como, mas ela veio descendo devagar. Se ela tem uma queda livre, ela tinha arrancado as minhas duas pernas. Mas, por algum motivo, ela foi descendo, ela foi arriando, né? Em vez de cair, ela foi literalmente arriando em cima de mim e me prendeu. Aí eu só, para sair, só arrancou ficou na carne, né? As pernas, mas sabe quando você rasga, tipo no asfalto? Então ficou dessa forma. Dá uns dias, né? Melhorou, mas enfim, resolvido. É melhor ter perdido só, ter ralado as pernas tudo e ficado na carne viva do que ter perdido as pernas. Enfim, só alguns detalhes da infância louca que a gente teve. E sabe de nada, já perdi dedo batendo racha de bicicleta, já derrubei muro do segundo andar, já, né, porque a cabeça do coleguinha com tijolo. E já tem cicatriz em cotovelo porque capotei de bicicleta, enfim. Olha que crueldade da Ana, gente. Lamentável pessoas desse tipo. Enfim, né? Um dia a gente conta mais história, porque
É uma mais louca que a outra. Cadê? Vamos ver aqui então. Deixa eu fechar isso aqui. Eu quero achar esse aqui. Então, né, agregação, entidade associativa, é o que a gente já tem visto, né? Eu vou colocar alguns exercícios para vocês estarem fazendo. E aí, esses exercícios a gente vai estar, né, revendo, conversando. Antes da prova da semana que vem, a gente vai fazer tipo uma correçãozinha rápida e uma revisão, né? Então a gente tira uns 30 minutos para tirar dúvida e tudo mais. Depois eu vou habilitar a prova para vocês. Porém, a prova, igual eu fiz da última vez, eu vou abrir a prova, né, num determinado horário, e a partir desse horário vocês vão poder começar ela, né, começar a prova, e vocês têm até o final da aula, não, até um horário X, eu vou determinar um momento para vocês fazerem. Então, não necessariamente vocês vão ter até as 10 para fazer a prova. Bom dia, beleza, Isabela. E aí, depois vamos supor, vai ser até 2 da tarde. Você tem até as 2 da tarde para poder fazer a prova. Não. Tipo assim, se a gente começar, vamos supor, de 9 às 10 a gente faz uma revisão. Aí eu vou liberar a prova às 10h10. Aí vamos supor, até 2 da tarde, até 1 da tarde, entendeu? E vocês vão ter um tempo após a aula para fazer ainda. Então, um tempo de umas 3 horas para fazer a prova. Se fosse olhar, a gente teria 2 horas para fazer essa prova em sala, né? 2 aulas de 50 minutos. Então, eu vou habilitar um pouquinho mais de tempo, né, para poder vocês estarem tendo um tempo a mais para estar fazendo essa prova. Então, talvez 3 aulas, 4 aulas, enfim. Isso vai ser após, né, a nossa revisãozinha. Vou colocar alguns exercícios, né? Na verdade, eu vou colocar os exercícios, 1 ou 2 só, para validar isso, mas eu vou colocar o trabalho, que vai ser a lista com 10 exercícios. Então, além de vocês fazerem essa lista com 10 exercícios, valendo 10 pontos, vocês vão estar estudando para a prova também. Certo? Então, vocês vão fazer 2 coisas em uma só. Olha como eu sou um cara bonzinho. Certo? Então, vocês vão estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Assim, uma coisa para valer 2. E aí vocês, né, vão estar otimizando o tempo de vocês. Não é para tanto não, Nicolas. É só só o intuito de ajudar vocês mesmo. Eu ia passar um trabalho para vocês, mas sabe, eu acho que vai ser mais interessante o trabalho passar para o próximo semestre. Então, o que vai acontecer? Após a gente terminar esses 25 pontos do segundo bimestre, que a gente for iniciar, igual vocês estão vendo aí na tela, né? Dia 31/8, a gente começa o próximo. Aí logo a gente já vai entrar, uma semana, depois a gente já está no período de férias. Então esse cronograma vai ser atrasado em 2 semanas. Eu estou vendo com a coordenação, por quê? Olha quando a gente termina. Se eu tirar 2 semanas de férias, né? Se eu, do verbo nós, né? Tirar 2 semanas de férias, a gente vai passar de janeiro. A gente vai passar até janeiro. E aí, né, aula no Natal. Na verdade, a nossa aula vai ser dia 22. Dia 22 teremos aula. E aí, em janeiro, o que vai acontecer? Teremos 2 aulas, porque vai se estender aqui dia 21, se a gente olhar, 21, cadê? 21 de outubro, novembro, dezembro. 22, né? Teríamos aula dia 29 e dia 5, porque são 2 semanas que vão ser estendidas. Então, dia 5 de janeiro. Porém, para a alegria de vocês, né, o meu contrato só vai até dia 31 de dezembro. Então, eu não terei essa semana de aula, porque a partir do dia 31 de dezembro eu não sou mais professor de vocês. Na verdade, eu não serei mais professor do IFES a partir do dia 31 de dezembro. E aí, a semana que vai ser estendida, eu não sei quem vai assumir essa semana. Ou a gente vai colocar mais aulas para trás aqui, para me poder terminar antes do dia, antes desse dia aqui, né, que é o último dia
que eu, de fato, né, serei professor de vocês, né? E a gente falou assim, vão ser 2 aulas, talvez nessa semana aqui a gente tem aula dia 8 e dia 11. E aqui a gente tem aula dia 15 e dia 18, por exemplo. 2 aulas, sabe? A gente coloca mais aulas numa semana para a gente fechar a carga horária antes dessa data aqui. E aí, a partir daí, sim, a gente ter... É como se fosse uma reposição dessas aulas, né? Que a gente teve de férias. E aí, sim, a gente fecha dentro do cronograma e... a gente consegue interromper antes do prazo final. Espera aí. Por que, o Henrique, não brinque com os meus sentimentos? Não entendi essa. Não, Nicolas, eu acho que isso é impossível, né? O Adson já está de recuperação final, o Vitor Hugo, o Lucas Ferri também, né? O criador das figurinhas. Quase que a Isabela tomou a culpa, né? Mas eu consegui descobrir que não foi ela, então enfim. Ô, Nicolas, pode ser uma opção, né? Em mais 100 aulas, né? Mas a gente não vai ter mais 100 aulas para a gente colocar 1 minuto em 100 aulas. E nem 10 minutos em várias aulas, a gente pode pensar nisso aí. Eu vou conversar com a direção aqui que eles falam, porque eu não sei se eu posso estender o meu. Porque, na verdade, o que acontece? Não é o tanto de horas que a gente fica. Por quê? Tá vendo aqui, ó, 2. Isso aqui é o número de aulas que eu tenho que cumprir. Então, a soma desses dois tem que dar 72. Por quê? Por que 72? Porque 72, ó, 72 vezes, né, 2, não, desculpa, ó, 72 vezes 50 dividido por 60. Ok? Igual a 60. Por quê? 72 aulas vezes 50 minutos vai dar 3.600 minutos, mais 1 hora tem 60. Né? Então, eu tenho que cumprir 60 horas. Então, 60 horas equivale a 72 aulas. E a soma desses dois tem que dar 72. Então, não é assim, eu posso colocar mais aulas. Por quê? Não. Eu tenho que cumprir as semanas. Se eles autorizarem a fazer isso, ótimo, eu farei. Né? Colocar uma aula a mais, porque a gente vai precisar de 2 aulas a mais. Só que eu não sei se eu posso colocar 2 aulas a mais. Em vez de uma semana ter 2, colocar 4. Eu não sei se isso é permitido perante lei, certo? Então, isso aí que eu estou vendo com a coordenação e estarei informando a vocês. Por isso que eu falei que pode ser que sim, pode ser que não. Tudo isso vai variar. Como assim, Isa? O pessoal tá brigando aqui. Próximo bimestre, tô vazando. Vitor Hugo, o que vaza é cano, beleza? Né? Pensem comigo, se eu sair, não fico de recuperação final. Mas você já vai ficar de recuperação final, cara. Não adianta, se você sair ou não sair, você vai ficar, certo? Beleza. Tipo, eu saio do IFA, eu fico de recuperação. A lógica é muito boa, eu gostei da lógica. O que uma vez um cara falou assim, vou vazar, né? Vazar no sentido de ir embora. Aí um cara, muito calmamente, ele é até policial, né? Era, né? Policial militar. Companheiro, não é vazar. O que vaza é cano. E, assim, virou tipo um jargão, né? Um meme. Era porque ele morreu? Como assim, Isabel? Morreu de quê? Que ele... Gente, o pessoal tá louco hoje. Mas assim que é bom. Era policial porque do verbo aposentou, né? Não do verbo morreu. Não por falta de tentativa, tá? Que eles tentaram matar o cara, mas ele conseguiu queimar a casa dele e tudo mais. Falou que o próximo era ele. Mas isso aí, ossos do ofício. Né?
Não, roça tem isso aí, essas palhaçadas todas aí. Todo dia tinha um dinossauro correndo atrás dos cachorros aqui, mas os cachorros correram e, né, não conseguiu dar, não deu nada. Histórias assombradas para crianças malcriadas. Você mora na roça? Olha, o Espírito Santo já é uma roça, né? Mas tem a parte da roça um pouco mais, né, tecnológica e urbana, que seria Vitória. Cachoeiro, né, já é uma roça um pouquinho mais avançada. E Venda Nova é a roça mesmo. E existe a roça da roça, que aí, meu amigo, é só Deus na causa. Estrada de chão, comunicação via sinal de fumaça e tudo mais. Depois eu... Sumidouro? O que seria isso, Giovana? Não entendi. Ah, o nome do lugar que você mora. Mas isso fica em Cachoeiro? Muqui. Estilo isso aí, então. Qual é, Isabela? Você acha que não conheço os roça, não? Não, aí você forçou esses nomes aí. Você tá doido. Olha só, vou colocar aqui mais uma figurinha para vocês verem. De outra entidade fraca, né? Só para a gente poder ir já encerrando a nossa aula. Então, mais uma figurinha de entidade fraca. Certo? Só que olha só, eu tenho uma entidade fraca aqui, tá vendo? A entidade fraca eu posso representar também dessa forma. Né? A gente viu lá que tinha dois tracinhos, né? Mas uma entidade fraca. No BR modelo a gente vai fazer dessa forma. Colocando uma como se fosse um retângulo dentro de um retângulo aqui, né? Para fazer essa bordinha. Porém, existem outros casos que eu vou ter, então, a minha... vou tirar outra fotinha aqui, figurinha. Olha só, eu não tenho uma entidade fraca, e sim um relacionamento fraco. Tá vendo? Eu tenho um relacionamento fraco. Né? As pessoas normalmente terminam porque tem um relacionamento fraco, mas... eu tenho, então, tanto a minha entidade, entidade fraca, ok? Também tenho um relacionamento fraco. Olha só, então, eu tenho essa diferença de relacionamento e entidade. Seguindo a mesma ideia, né? Aqui o relacionamento forte, mas não preciso falar que é um relacionamento forte, um relacionamento, isso aqui normal, né? No relacionamento entre duas entidades. Porém, eu tenho um relacionamento que é fraco, porque, né, depende, independente, existe um empregado, tá vendo? Então, enfim, tem esses dois cenários aí que a gente pode estar explorando isso tudo. Para deixar mais interessante e um pouco mais criativo, a gente falou disso já, mas eu só estou trazendo as figurinhas para vocês verem. Eu tenho o relacionamento binário, que é o comum, o ternário, e o relacionamento n-ário. Esse n-ário vai representar vários, então eu posso ter mais de 3. Normalmente, isso aqui já é um pouco mais
Na verdade, isso aqui vai se tornar uma tabela, com certeza, mas isso aqui acontece muito quando você vai relacionando outras entidades, né? Tem várias questões, né, que você envolve, mas igual. Nesse caso aqui, o meu projeto está escrito 2 vezes, eu não preciso dele 2 vezes, mas eu posso ter aqui ferramentas e empresa, porque função eu posso vincular a empregado, tá vendo? Não necessariamente eu preciso de função, eu posso alocado aqui, eu posso pegar função e alocar a empregado. Tudo isso vai depender do modelo que vocês querem, né? Ou do modelo que vocês querem estar trabalhando. Certo? Entendido? Essa parte de particionamento que está escrito aqui, ó, eu não vou trazer para vocês, que eu não vou cobrar isso em prova. Tá bom? Depois da prova, a gente vai revisar esse conteúdo. Agregação, a gente já acabou vendo, né? Eu vou agregar. Entidade associativa, eu vou fazer uma associação entre as entidades, é o que a gente já conversou também, certo? E que seria um tipo de relacionamento, né? Eu vou relacionar duas entidades, eu vou associar uma entidade, cadê a figurinha? Aqui, eu vou relacionar uma entidade a outra entidade, então processo de relacionamento, né? Vai ser uma associação de qualquer forma. E aí a gente tem relacionamentos independentes, contingentes e relacionamentos mutuamente exclusivos. E aí vai entrar juntamente com essa parte aqui do... Cadê? Aqui, ó, juntamente com essa parte do rol exclusivo. Então, isso eu não vou entrar em detalhes para essa prova. Eu só quero que vocês entendam a agregação. Ó, agregação, entidade associativa, né, que é o processo de associação, não tem pra onde fugir. Autorrelacionamento, né, que é o relacionamento unário, e aqui relacionamento parcial e total, questão de disjunções. Aqui só foi exercícios, né? Grade de relacionamento, e aquilo que a gente viu, tributo composto, multivalorado e determinante, certo? Então, a prova vai ser esses conteúdos aí que a gente viu ao longo desse bimestre. Então, estarei colocando aqui no AVA, né? Tem os materiais aqui já para vocês estarem dando uma lida. Algumas coisas são até um pouco redundantes, mas é interessante que vocês vão sempre revisando. Igual operador unário, operador ternário, o relacionamento parcial e total, parte 2, na parte 1 está aqui. Eu vou criar um PDFzinho com aquele textinho que eu mostrei para vocês e com aquelas figurinhas que a gente usou na nossa aula, né? Falando da agregação, né? Agregação e das entidades fracas. Eu vou colocar aqui, tá bom? E aí a gente faz a nossa prova na semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Vai ter X1? Cara, assim, de manhã para mim é ruim, né? Não sou muito fã de jogar de manhã não, mas se alguém quiser... O Adson, que fica catando marra aí com todo mundo, não tá na aula para poder chamar no X1. O Vitor Hugo pede pros boot, então não tem graça jogar com ele. Acho que não vai ter não, Henrique. Vai ficar para próxima. Um mudo só já faz o bot. Galera, então, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem bem. Forte abraço, até a próxima. Dúvidas, chama no Zap, e aí a gente vai fazendo uma revisão segunda-feira, e aí a gente faz a nossa prova, tá bom? Vou parar a gravação. Forte abraço e tchau, tchau.